dia, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria dedicarmos essas primeiras horas desse domingo aqui na casa de Deus, ainda que à distância, mas temos a oportunidade de nos reunirmos e damos graças a Deus pelas tecnologias que permitem que façamos isso. Nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura do Salmo de número 50, versículos 22 e 23, que diz assim, Salmo de número 50, versículos 22 e 23. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Nós vamos agora ouvir uma canção, vamos preparar o nosso coração, e logo em seguida, Reverendo José Clóvis já entra com a mensagem que o Senhor reservou ao nosso coração nesta manhã. Logo em seguida eu retorno, faço uma oração e impetro a bênção em nome de Jesus. Te adoramos,
Saudamos os amados em nome do Senhor Jesus. Chamo sua preciosa atenção para o texto em Filipenses, capítulo 2, versos 12 em diante, que diz: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo, pelo Espírito, está exortando a igreja em Filipos. Ele trata com carinho, porque são amados, saudosos, alegria e coroa. Os filipenses haviam enviado para o apóstolo donativos e sempre cuidadosos com a sua vida e com o seu missionário. Nós agradecemos a Deus pelas igrejas que sempre nos apoiam, aos missionários. Nós louvamos a Deus porque o próprio apóstolo Paulo, missionário que foi, não deixava de tratar com carinho aqueles amados. Sim, ele os trata como sendo sua alegria. E aqui ele usa o termo amados meus. É uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora em minha ausência. Queridos, o amado Paulo está distante de Filipos, encarcerado em Roma, mas sempre lembra dos cristãos naquela cidade. Ele diz no início do seu texto: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele os trazia no coração, ele os queria, ele os amava, ele os considerava. Sim, mas recomenda que os cristãos em Filipos deveriam estar desenvolvendo a salvação. Salvação no sentido da santificação, ou seja, a libertação do poder, do domínio do pecado. Paulo escreveu aos cristãos em Roma: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Sim, amados, quando reconhecemos que morremos para o pecado, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que andemos assim em novidade de vida. Sim, amados, é a recomendação do Senhor através do apóstolo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No Antigo Testamento nós lemos a recomendação do Eterno: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Quando estamos na presença do Senhor, conscientemente, nós devemos tirar as sandálias, ou seja, nós devemos estar reverentes, como diz o texto, com temor e tremor. Prossegue ainda o apóstolo dizendo em seu texto: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. O caminho do Senhor é perfeito, diz o salmista. Sendo assim,
não pode ser melhorado. E então a sua vontade soberana e graciosa sempre faz o bem, sempre traz o que edifica, o que nos conforma à imagem do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é quem opera, Deus é quem efetua, Deus é quem realiza tanto o desejo quanto a própria execução do seu querer, de acordo com o seu conselho eterno. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Sim, amados, a falta de contenda, a harmonia fraternal traz toda sorte de bênção espiritual. Lembremos no Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, o qual desce para a cabeça e desce para a barba de Arão, e desce para as golas de suas vestes. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, onde existe unidade, onde há fraternidade, onde não há queixumes, onde não há reclamações ou murmurações, lembremos que o povo da antiga aliança, ele foi penalizado porque murmurou, porque deixou de ser grato. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? O propósito é nos tornemos irrepreensíveis, sem dar lugar à repreensão, à correção, porque não se faz necessário. E sinceros, autênticos, transparentes, reais, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vivemos em um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, que é regido pelo príncipe das trevas. E assim, queridos, precisamos luzir, brilhar. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Assim cantam os que amam ao Senhor, os que podem luzir, como o texto usa, como luzeiros no mundo, no qual resplandeceis. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se deve colocar a luz sob o alqueire, mas no velador, para que ilumine, esclareça, mostre o caminho a todos. Sim, amados, precisamos fazer brilhar a nossa luz, para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Preservando, diz o texto, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, na volta, no regresso, na parousia do Senhor, escreveu o apóstolo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo queria que seu fruto permanecesse. Ele desejava que os cristãos, seus filhos na fé, perseverassem. Sim, queridos, e para isto era necessário preservar a palavra que traz vida. Jesus disse, a palavra que eu vos digo são espírito e são vida. As palavras que Jesus proferiu são espírito
e são vida. Elas trazem ânimo, encorajamento, força e vigor no meio das trevas, no meio das lutas, no meio das aflições, como ele mesmo previu, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O tema desta epístola é a alegria do Senhor. Este é um termo repetido inúmeras vezes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo está preso, mas o seu coração está livre para adorar. Está pronto para agradecer. Está desejoso para louvar. Sim, amados, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado. Contudo, escreveu o profeta, eu me alegro no Senhor e exulto, sinto e demonstro grande alegria no Deus da minha salvação. Paulo não estava certo que seria liberto. Paulo estava preso. Poderia ser condenado à morte, mas ele diz, ainda que, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Não apenas o apóstolo estava feliz no Senhor, bem-aventurado em Cristo, mas também desejoso que os cristãos filipenses fossem alegres porque estavam em Jesus. Prossegue o texto dizendo, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo está para enviar o seu filho na fé, Timóteo. Sim, porque Timóteo para o apóstolo era um referencial de ministério. Ele podia mostrar que Timóteo servia de paradigma para os cristãos em geral. Veja o que ele escreveu acerca do jovem pastor. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Timóteo era um diferencial no meio daqueles que serviam ao Senhor. E Paulo, prestes a mandar a Timóteo, faz as recomendações, fazendo-os lembrar de que Timóteo tinha um caráter provado ao dizer, e conheceis o seu caráter provado, um caráter ilibado, um caráter inatacável, porque serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. De modo que precisamos ser fiéis para que as pessoas possam recomendar o ministério de cada um, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Com efeito, diz o texto, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu brevemente irei. A sua esperança era ser liberto. A sua esperança é que fosse solto e assim pudesse
servir aos filipenses mais uma vez. Julguei, todavia, necessário, prossegue o apóstolo, mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Mais um servo de Deus abençoado, o apóstolo faz referência a Epafrodito. Epafrodito tinha sido usado para trazer ofertas da parte da igreja em Filipos para o apóstolo prisioneiro em Roma. E Epafrodito também, com um caráter provado, com um testemunho inatacável, adoecera mortalmente, como o texto registra. Visto que tinha saudade de todos vós e estava angustiados, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Sim, queridos, o Deus que restaurou Epafrodito, restaurou também a alegria no coração de Paulo, de modo que se um sofre, todos sofremos com ele, e se um alegra-se, todos nos regozijamos com ele. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristezas. Sim, amados, neste mundo temos tristezas. O apóstolo recomenda, noutro texto, entristecidos, mas sempre alegres. Sim, queridos, temos lutas, provas, desafios, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o texto paulino epistolar prossegue registrando: recebei-o, pois, a Epafrodito, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que exemplo, que testemunho Epafrodito deixou para todos nós. Um exemplo de que colocou o ministério acima da sua própria vida para suprir o apóstolo Paulo com aquilo que generosamente a igreja em Filipos havia encaminhado. Que nós sejamos à semelhança de Paulo, como Timóteo, e assim como Epafrodito deixou um legado, que possamos também ser bênçãos, como diz o hino, o poeta sacro. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Sejamos luz, fazendo com que aqueles que estão numa treva social, espiritual, religiosa, possam ser alcançados com a luz da vida, o Evangelho de Cristo, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Que Deus muito abençoe, em nome de Jesus e para a sua exclusiva glória. Amém. Louvado seja Deus por esta tão grande salvação que Ele dispensa aos seus filhos. Salvação essa que nós não merecemos,
mas que a recebemos pela graça divina do nosso grande Deus e pelos méritos do nosso Salvador, Jesus o Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa salvação. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo sem nós a merecermos, o Senhor dispensa aos Teus filhos. E é para louvar o Teu santo nome que nós estivemos aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor, através da pessoa bendita do Teu Espírito, guarde em nossos corações essa palavra para que nós possamos crescer cada dia mais. Senhor, dá-nos um domingo debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. É o que nós oramos no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, penhor da nossa salvação, seja sobre a tua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.